Então, vamos falar hoje de um grupo de lesões também bastante recorrente na clínica de estomatologia, que são as lesões fibróseas dos maxilares. Como o próprio nome já diz, são um grupo de lesões compostas por diversos processos, caracterizados pela substituição do osso normal por um tecido fibroso, contendo um produto mineralizado recém-formado. Para a gente evidenciar esse conceito das lesões fibrósseas, nós temos que conhecer a morfologia do tecido ósseo normal. Então, nessa fotomicrografia aqui, ó, eu mostro para vocês o tecido ósseo normal, com todo o seu trabeculado, as células que participam da formação desse tecido. Com eles aqui temos os osteócitos, que são as principais células que mostram a maturação desse tecido ósseo. Então, nessa fotomicrografia, eu consigo ver bem aqui os vasos sanguíneos, é um tecido extremamente vascularizado, vemos toda a matriz óssea aqui sendo depositada, os osteócitos sendo confinados, os osteoclastos eu consigo ver aqui que são importantes células para fazer a renovação dessa matriz óssea, e os osteócitos para promover que existe a maturação desse osso. Então, a gente tem aqui a fotomicrografia que mostra bem essa matriz óssea evidenciada e bem maturada. Já que nessa outra ilustração, eu consigo ver o tecido conjuntivo fibroso, que é um tipo de tecido rico em fibroblastos, que a gente consegue ver aqui, ó. Esses fibroblastos, eles vão secretar essa matriz fibroblástica. E vejam que esse tecido ele é menos vascularizado quando comparado com o tecido ósseo. Quando eu faço a união desses dois tecidos, eu tenho aqui sim a matriz fibroóssea, que vai caracterizar essas lesões. Então vejam que existe um entremeado. Eu vejo aqui uma celularidade fibrosa. Vejam os fibroblastos aqui, ó, todos justapostos e mostrando o que a gente chama de matriz fibroóssea recém-mineralizada. Vejam que o tecido ósseo se apresenta aqui, entretanto, ele não apresenta mineralização, ou seja, ele não apresenta uma maturação. Então, nessas lesões, o que eu vou encontrar na histopatologia é essa configuração aqui dessa fotomicrografia, onde eu tenho uma matriz de fibroblastos associada a um tecido ósseo recém-formado, recém-mineralizado. Eu vou encontrar essas esférulas assim, ó, de tecido ósseo, que eu posso, dependendo do tipo de lesão, afirmar que é um osso recém-mineralizado ou também um cemento não também maduro. Então, a gente pode lembrar, né, que tanto o cemento quanto o tecido ósseo, eles formam tecidos mineralizados, que a gente encontra na cavidade oral. Então, eu posso encontrar essa nuance. Então, uma matriz óssea com presença de fibroblastos, que é o que eu consigo ver nessa alteração aqui, nessa fotomicrografia, associada a esse tecido ósseo recém-formado. Com isso, eu sacramento, né, o conceito outrora emanado por mim no slide anterior. Então, veja que eu vou ter um produto mineralizado, recém-formado. E esse produto mineralizado pode ser tanto o cemento, como pode ser o tecido ósseo. Porém, eu vou ter essa característica de imaturidade do tecido. Tá? Então, isso é importante sempre mencionar. Para a gente classificar essas lesões fibrósseas, eu tenho que lembrar para vocês três grandes grupos de lesões, que são as displasias fibrosas,
as displasias cemento-ósseas e o fibroma ossificante. Então, essas três entidades marcam o que nós temos de lesões fibrósseas conhecidas que acometem os ossos gnáteos, né, os maxilares. Falando principalmente da displasia fibrosa, eu tenho como conceito que ela constitui a substituição de osso normal por uma proliferação excessiva de tecido conjuntivo fibroso celular entremeadas com trabéculas ósseas irregulares. Então vejam que eu tenho o tecido fibroso sendo depositado associada a uma matriz óssea imatura, caracterizada nesse caso por trabéculas ósseas irregulares. Essas displasias fibrosas, elas podem ser caracterizadas de duas formas, que são as monostóticas e as poliostóticas. Então, para facilitar o entendimento, eu trouxe para vocês essa tabela que marca diferenças marcantes, né, diferenças cruciais entre a displasia monostótica e a poliostótica. O próprio nome já diz, por exemplo, monostótica, ela vai atingir um grupamento de ossos específicos. Geralmente pode estar vinculada a ossos da cabeça ou a ossos do membro, de um modo geral, mas elas sempre estão vinculadas a esse grupamento de ossos de determinada área do corpo. Já a poliostótica não, ela afeta vários grupos ósseos. Então, geralmente as poliostóticas, elas estão vinculadas tanto a ossos gnáteos como também a ossos longos, ossos que estão localizados nos membros. Então, essa seria a principal diferença. Monostótica, um grupamento de ossos. Poliostótica, associação de grupamento de ossos, sendo mais inerentes os ossos longos, né, e os ossos gnáteos. Então, 75% desses ossos são atingidos quando é poliostótica. Quando eu vou buscar a etiologia específica dessa condição, eu vou ver que existe uma mutação associada a um gene específico. Gene esse chamado de proteína ligada ao nucleotídeo guanina, alfa-estimulante da atividade do polipeptídeo 1. Então, essa mutação vai ocorrer em tempos diferentes. Na monostótica, na vida pós-natal, a mutação vai ocorrer. Já na poliostótica, essa mutação vai ocorrer ou na vida embrionária ou no período fetal. Então, veja que depende do período da vida do indivíduo, da formação do indivíduo, que vai ser com que eu consiga identificar a etiologia específica da condição. Monostótica, o gene GNSA na vida pós-natal, enquanto que a poliostótica, também mutação do gene GNAS1 na vida embrionária ou fetal. Essas condições, geralmente, a monostótica, ela ocorre em 80 a 85% dos casos, então a monostótica ela é mais comum. Já a poliostótica não, ela é vinculada a uma condição rara, a uma mutação genética que ocorre na vida embrionária fetal. Por isso que essa condição está mais vinculada a síndromes. Então eu tenho 3 síndromes aqui vinculadas à displasia fibrosa poliostótica, que é a síndrome de Jaffe-Lichtenstein, a síndrome McCann-Albright e a síndrome de Mazabrund. Então, essas são as síndromes vinculadas à displasia fibrosa poliostótica. Aí vocês podem me perguntar, qual seria a característica comum a todas? A característica comum a todas são as manchas café com leite. Então, tanto na Jaffe, na McCann-Albright como Mazabrund, eu vou encontrar as manchas café com leite como característica igualitária para elas. Aí vocês podem me perguntar agora, qual a característica diferencial? A diferencial entre elas seria
A síndrome de a Jaffe, a síndrome de Jaffe, ela está vinculada apenas às manchas café com leite e displasia poliostótica, alteração nesses grupos de ossos, seja longo ou gnádeos. Já a McCann-Albright, eu tenho as manchas café com leite, a displasia fibrosa e tenho a precocidade sexual associada e também alteração endócrina. Alterações endócrinas e também precocidade sexual, que também é uma alteração endócrina, vai estar vinculado a McCann-Albright. Então, nela eu tenho a precocidade sexual, ou seja, alterações vinculadas às gônadas, né, às glândulas que deflagram caracteres sexuais secundárias, tanto no homem quanto na mulher. Então, muito encontrada no sexo feminino, muitas vezes associada à menarca, né, ou seja, um período menstrual muito precoce. Temos também alteração nas glândulas tireoide, nelas vamos ter o hipertireoidismo e também alterações tumorais na glândula hipófise, chamado antigamente de adenoma pituitário. Então, essa seria a característica marcante da McCann-Albright. Já a Mazabrund, eu vou ter a displasia fibrosa, as manchas café com leite e vou encontrar alterações tumorais, neoplasias verdadeiras, chamadas de mixomas intramusculares. Então, essas seriam as alterações diferenciais entre essas três síndromes vinculadas à displasia fibrosa poliostótica. Já a monostótica, como característica clínica importante, eu tenho que são vinculadas a pessoas jovens, iniciando geralmente na primeira ou na segunda década de vida e aparecendo como uma lesão, né, uma expansão óssea indolor. Não existe predileção por sexo. Geralmente o osso mais acometido dos gnádeos, né, associado, é a maxila. E elas podem também ser conhecidas como displasia crânio-maxilofacial, porque o grupo de ossos mais vinculados a essa alteração são os ossos gnádeos, por serem mais afetados. Aí vocês podem agora me perguntar, qual seria a característica radiográfica comum a essas duas alterações, tanto a displasia monostótica quanto a poliostótica? O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar lesões radiolúcidas de limites imprecisos. Com a evolução, elas tornam-se radiopacas. Então, essa nuance de radiolucidez e radiopacidade vai caracterizar uma alteração chamada de vidro despolido ou fosco. Então, essa característica aqui ela é muito vinculada, esse termo, né, vidro despolido ou fosco, a essas alterações de displasia fibrosa, seja monostótica ou poliostótica. E muitas vezes a gente não consegue ver, por ser bastante difusa, a gente não consegue ver o limite entre áreas adjacentes de normalidade e anormalidade. É o que eu vou ver aqui, ó, nessas alterações aqui, ó, nessa radiografia de perfil de crânio, onde eu encontro, ó, uma perfusão de radiopacidade entremeando com radiolucidez nos ossos gnádeos. Aqui eu encontro mais no osso temporal, no osso occipital. Aqui eu tenho um corte transversal de mandíbula, mostrando numa tomografia a lesão aqui bem evoluída, com expansão óssea. Aqui eu encontro a clínica que eu posso estar vinculando, né, a essas alterações. Então veja que é uma massa tumoral que tem evolução lenta, que muitas vezes os pacientes procuram por não ter dor associado, eles geralmente nos procuram porque existe essa deformidade, essa simetria facial. Aqui eu tenho também outra fotografia mostrando para vocês essa expansão, esse aumento de volume.
Aqui as manchas café com leite, aqui também outra vista, aqui também um pouco ó, de manchas de café com leite. E temos aqui, ó, nos ossos longos, um aspecto que eu não falei, mas que é característico, que aparece muito como termo-chave para diagnóstico, é o termo bastões de Hockley. Pelas epífises, né, as extremidades dos ossos longos, elas perderem sua característica, ficam ficando mais arredondadas. Lembra, né, aquele bastão daquele jogo que é o hóquei, seja da grama ou de gelo. Então, por isso que é vinculado esse termo, bastões de hóquei, por conta da alteração das epífises ósseas dos ossos longos. Pelo osso ter essa característica, é muito comum ocorrer as fraturas patológicas, porque o osso perde, né, sua mineralização própria. Então, a gente pode encontrar, né, essas fraturas patológicas vinculadas à lesão. Aqui nós temos ossos longos também da mão. Vejam que tem aqui uma transição, né, de radiopacidade e de radiolucidez, que é muito inerente à característica histopatológica encontrada, vista lá por nós no início da aula, né? Então, isso é o que vai acontecer na maioria dos casos. Aí vocês poderiam me perguntar agora, qual o tratamento para esse tipo de alteração? Existe tratamento específico? Então, os tratamentos para isso, para esses casos, ele é multidisciplinar. Né? Muitas vezes ele é identificado pelo estomatologista, pesquisado, né, pelo estomatologista, e muitas vezes a gente precisa do parecer, tanto da endócrino, principalmente se for alteração lá vinculada à síndrome de McCann-Albright, muitas vezes também do ortopedista, da cirurgia bucomaxilo, porque muitas vezes o tratamento ele é paliativo. É feito plastias, remoção desse excesso do osso, mas para vínculo estético e para que o paciente tenha, né, uma condição de saúde e um percurso de vida mais normal, digamos, né? Mas o paciente sempre é orientado que essa alteração ela pode recidivar. É um crescimento lento e perpétuo que vai acontecer. Então, o paciente geralmente eles são avisados dessa alteração, seja na monostótica ou na poliostótica. Por conta de quê? Porque a alteração ela é genética, né? Por ter a mutação gênica, aí por isso que a gente não tem um tratamento de cura específico para os casos. Então, a gente pode afirmar que é paliativo. Então, hoje em dia, existem aplicações de hormônios vinculados à atividade óssea, principalmente a calcitonina, o paratormônio, né, que são hormônios vinculados ao turnover ósseo. Então, a gente tem também a instituição desses tratamentos, mas como eu falei para vocês, é paliativo. A gente tenta minimizar as alterações ósseas que possam estar vinculadas à função, né, à estética, muitas vezes associada a isso. Então, não existe um tratamento específico. Então, cada caso deve ser avaliado a depender da alteração óssea vinculada. Ok? Problemas? Dúvidas? Podemos continuar? Sim. O outro grupo de alterações que a gente vai estudar são as displasias cemento-ósseas. Então, como conceito, são lesões reativas. Então, isso aqui é o termo-chave. É reativa. É diferente da outra, da displasia fibrosa, que eu tenho alteração genética vinculada à alteração, né? Aqui não. São lesões reativas em que ocorre substituição de osso de determinada região do tecido ósteo por uma área ósteo-cementoide. Essa displasia cemento-óssea ela pode ser de três formas: focal, periapical ou florida. O que vai tipificar a alteração, correto? Será a localização anatômica. Então, por exemplo, as lesões focais elas aparecem vinculadas a uma região específica do osso. Então, nesse caso aqui, para eu fazer diagnóstico diferencial, já que o molar associado à lesão
ter uma restauração ampla. Então, nesse caso aqui, eu devo obrigatoriamente fazer teste de vitalidade pulpar, para justamente fazer diagnóstico diferencial de lesão periapical por ação aguda, né, por ação de cárie ou alteração pulpar. Né? Então, tenho que ver também mordida desse paciente, fazer ajuste oclusal, tudo isso. Então, na busca diagnóstica, eu tenho sempre que descartar lesões periapicais ou lesões também de alteração de oclusão, porque a gente sabe que essas lesões elas podem fazer alteração na região periapical óssea. Então, nesse caso aqui específico, foi feito teste de vitalidade e preferiu acompanhar, já que o paciente não tem dor, não tem uma resposta positiva frente àquela alteração específica. Então, o teste de vitalidade geralmente vai ser positivo, aquela polpa vai estar viva. Então, nesses casos, é sempre bom fazer os testes de vitalidade. Então, vejam que a focal ela está confinada a uma alteração própria dessa região da mandíbula. Já a periapical, ela vai estar vinculada à região mais anterior de mandíbula. Então, eu tenho aqui alterações específicas, radiolúcidas, circunjacentes à região periapical, e vocês podem ver que esses pacientes geralmente vão apresentar doença periodontal, perda da crista óssea. Então, com isso, eu já posso remeter que é uma lesão reativa frente à alteração que esse paciente vai ter. Outra coisa que também eu posso observar aqui, é que os pacientes possuem preparos protéticos extensos, sem haver o quê? Endodontia. Geralmente, nesses casos, quando tem esses preparos protéticos bem amplos, o ideal é que o dente seja preparado endodonticamente. Então, nesses casos, eu vejo aqui que essas reações que ocorrem na região de periápice é por conta disso, de uma sobrecarga de volume por conta da prótese e também uma não indicação de endodontia pode fazer com que essas lesões elas comecem a aparecer. Então, na investigação, sempre é bom a gente estar avaliando isso. Nesses outros casos aqui, como eu não tenho preparo de prótese, eu tenho doença periodontal, diastemas incipientes nessas áreas, perda dessas cristas ósseas, o que culmina para uma doença periodontal, aqui associada, que muitas vezes vai vincular no amadurecimento, eu consigo ver aqui durante o tempo, o amadurecimento dessas lesões. Então, eu vejo uma radiolucidez inicial, circunjacente à região de periápice, que podem culminar para lesões mais amadurecidas. Uma radiopacidade mais vinculada a esse alho. Radiolúcido, né, com essa radiopacidade mais incrementada nas lesões, quando eu tenho o tempo associado a essa reação. Então, vejam que a periapical ela vai ser vinculada a essa área mais anterior da mandíbula. E sempre a gente lembrar do termo-chave, que são lesões reativas. Então, existe algum problema ali associado que pode estar vinculando aquela alteração. Obviamente que eu tenho que descartar sobre lesões associadas a doenças da polpa, né? Ou de oclusão, principalmente, mas que muitas vezes vai ter essa reatividade vinculadas, principalmente às lesões periapicais, né? As displasias periapicais. Já a displasia cemento óssea florida, eu vou ter vários quadrantes dos ossos gnádeos sendo acometidos. Então, aqui nessa panorâmica, eu consigo ver que não apenas um quadrante está sendo vinculado. Aqui nesse outro caso, eu consigo ver 3 quadrantes associados às lesões. Então, a florida é mais de um quadrante vinculado. Aqui eu tenho também a periapical e focais. E quando eu tenho periapical e focais, eu posso determinar
como displasia cemento óssea florida. Aqui também, ó, eu consigo ver muitas alterações de mandíbula e maxila. Aqui também eu consigo ver em todos os quadrantes. Veja que o paciente é desdentado, não existe lesão periapical própria, né? Eu vejo o osso com alteração específica de displasia cemento óssea, sem, entretanto, ter lesão periapical. Aqui outra coisa, um paciente mais jovem, eu consigo já ver a alteração óssea displásica, tanto na região anterior como na região posterior. Então, quando eu tenho múltiplos focos dos ossos gnádeos, dos quadrantes da região óssea desses ossos gnádeos, eu posso determinar como displasia cemento óssea florida. Então, as lesões, elas têm uma sintomatologia frequentemente ausente, então os pacientes não reclamam de dor. Então, muitas vezes são achados radiográficos. A displasia cemento ósseo florida, existe uma predileção pelo sexo feminino em pacientes da raça negra. Não se sabe o porquê dessa correlação, mas as evidências mostram que são mais próprias desse grupo de pacientes. Geralmente acomete a quarta e a sexta década de vida, porque como tem um crescimento lento, elas vão aparecer com uma maturidade óssea já mais vinculada, né? Diferenciando entre si pelo padrão de localização e pelo aspecto radiográfico. Então a gente vai diferenciar a focal, periapical e florida pelos aspectos que eu já mostrei para vocês nas áreas vinculadas aqui nas radiografias. Aí vocês podem perguntar para mim, o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico. É a associação da clínica com o radiográfico. Ah, mas eu estou em dúvida. Eu acho que é um cisto odontogênico. Eu acho que é uma lesão periapical. Ou um cisto residual, por mais que não exista o dente ali associado. Na dúvida, se faz biópsia intraóssea, né? Então, quando a gente tem a dúvida, o que vai confirmar o diagnóstico é a histopatologia mesmo, né? Mas, em todo caso, quando a gente vê essas lesões dessa forma, tendo esse aspecto chaves, essa clínica vinculada, nós vamos ter um diagnóstico clínico, muitas vezes vinculado para a condição. Ok? Dúvidas, perguntas? Professor, Oi, pode falar. e o tratamento para esse tipo de alteração? Ah, o tratamento, obrigado. O tratamento é fazer o acompanhamento mesmo, tá? Não existe instituição do tratamento, por exemplo, curetar de forma aleatória. Não. Faz a biópsia, dando displasia cemento óssea, seja ela focal, a depender da localização anatômica, né? Focal, periapical ou florida, é acompanhamento. A gente vai acompanhar esse paciente para ver se não existe associação com outra alteração óssea. Mas o tratamento é acompanhamento. Então, o arquivo radiográfico desses pacientes, eles devem ser muito bem guardados, porque a gente tem que fazer o comparativo. Então, o tratamento é a gente acompanhar esses pacientes. Né? Falar para eles que não existe tratamento, remoção. Porque se eu remover essas lesões, olha, uma florida, por exemplo, eu vou mutilar a pessoa, né? Porque são muitas áreas. Então, o tratamento é acompanhamento dos pacientes. Então, não existe instituição de tratamento. Ok? Ok, professor, obrigado. Já o fibroma ossificante, ele muda um pouco. Vejam que ele tem uma sinonímia, pode ser chamado de fibroma sementificante ou fibroma cemento-ossificante. Então, ele é caracterizado como uma neoplasia verdadeira, né? Um neoplasma verdadeiro. É diferente de uma lesão reacional que nós vamos estudar mais à frente, que é o fibroma ossificante periférico, que é uma lesão reacional típica. Aqui não, é uma neoplasia verdadeira, ou seja, tem suas características próprias. E o que é que a gente vai encontrar na histopatologia dessa alteração? É que
nesse histopatológico, nós vamos encontrar uma mistura variável de trabeculado ósseo com esférulas semelhante a cemento. Então veja que para essa alteração eu tenho o termo-chave cemento associado. Então eu tenho as trabéculas vinculadas e também vou ter aquelas esférulas de cemento, ou seja, um cemento sendo depositado de forma precoce. O grupo de pacientes vinculados a esse tipo de alteração são do sexo feminino, mais comum, e cursam terceira e quarta década de vida. E a localização anatômica preferencial seria a mandíbula, região de pré-molares e molares. Então, como seria a clínica desses pacientes? Então, eles apresentam essas tumorações. Então, a gente vê aqui, olha, outros tipos de nódulos já, né? Nódulos associados a esses dentes. Vocês vejam que os pacientes têm doença periodontal, então parece que existe uma reatividade frente a essa alteração, que culminam na indução, né, dessa matriz fibroblástica associado a trabéculas ósseas com esférulas de cemento. Então, para esses casos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que remover a lesão. Muitas vezes na remoção, eu já faço a margem de segurança, já faço a curetagem dessas áreas. Não pode ficar acúmulo de placa, de biofilme, porque parece que existe o quê? Uma associação de reatividade para isso. Então, nesse caso, o tratamento é a enucleação. Eu vou fazer remoção da área, fazendo uma curetagem vigorosa para que não haja a recidiva. Então, essas lesões geralmente são vinculadas a essa área de gengiva marginal inserida. Eu consigo ver aqui. Então, muitas vezes lembra outras lesões reacionais que a gente vai estudar mais para frente, que, por exemplo, aqui é o granuloma piogênico, lembra muito, lesão periférica de células gigantes também, mas o que vai elucidar o diagnóstico é a histopatologia, é a biópsia, ou seja, a ressecção da lesão com margem de segurança e encaminhamento dessa peça para exame histopatológico. No exame histopatológico, eu vou encontrar essa característica aqui, um trabeculado ósseo com esférulas de cemento associado. Então, eu vou encontrar essa alteração aqui, olha. Olha a histopatologia aqui. Eu encontro as trabéculas ósseas associadas com esférulas, regiões globosas de cemento entremeada nesse tecido ósseo ainda imaturo, fragilizado. Nesse caso aqui específico, eu consigo ver uma área, né, de transição, radiolúcida com radiopaca. Eu consigo ver bem aqui, ó, o que mostra que esse tecido ele é recém-depositado, não é um tecido que tem um trabeculado vigoroso, maduro. Eu consigo ver também aqui, ó, nessa área. E aqui eu tenho um nódulo associado. Então, as lesões elas podem cursar, seja tumorações, ou seja, um aumento de volume, com consistência endurecida, maior que 3 centímetros, ou menores, né? Que caracteriza assim os nódulos. E geralmente são sésseis, ó. Ou seja, tem uma base ampla. E o tratamento para esses casos é a remoção cirúrgica. E a histopatologia que vai consagrar o tipo de alteração ali, né? Porque pode ser uma lesão vinculada a outro tipo de alteração, como granuloma piogênico, lesão central, periférica de células gigantes, que a gente vai estudar mais para frente. Ou até mesmo, viu, lembra também tumores odontogênicos, principalmente o ameloblastoma periférico. Lembra também, ele pode se apresentar dessa forma. Tá? Então, o que é que eu vou fazer nesses casos? Remoção cirúrgica e investigação histopatológica, o que vai me dar e elucidar que nós estamos diante de
um fibroma ossificante ou cemento ossificante. Professor, Oi, pode falar. por que a consistência é macia, já que tem trabeculado ósseo com esfera semelhantes a cimento? Por, Mas não deveria ser duro? olha, é uma consistência amolecida sim, mas por ter os fibroblastos é o que vai caracterizar essa maior consistência flutuante da lesão, né? Então, geralmente as lesões elas tendem a ser mais difundidas com fibroblastos, o que caracteriza um tecido mais amolecido. É por isso. O tecido ósseo é apenas trabeculada, né, trabéculas ósseas associadas a esférulas. Então, a proporção, não sei se você viu aqui, ó, a proporção de cemento e de osso é muito menor quando comparado, ó, a fibroblasto. Aqui, ó. Quando comparado a fibroblasto. São mais fibroblásticos. Então, por isso que vai dar essa consistência amolecida a esse tipo de lesão. Mas não é um amolecido flutuante, não, como eu falei. Não é flutuante. É consistente, tem uma consistência mais endurecida. Muitas vezes não se compara com o osso. Quando a gente faz a biópsia, a gente consegue ver bem isso. É muito diferente do osso. Muitas vezes o osso eu não consigo fazer a remoção dele, por exemplo, com a lâmina de bisturi. Já quando é uma lesão fibroóssea, que teve um crescimento mais expansivo daquela cortical, eu às vezes consigo fazer a incisão com a lâmina de bisturi ou com uma cureta. Não preciso usar as brocas. Aí a gente consegue perceber que aquele tecido ele está alterado. Geralmente vai estar vinculado com os fibroblastos. Então, por isso que dá essa consistência nodular mais amolecida. É por conta do fibroblasto, viu? Beleza. Professor, bom dia. Bom dia. Eu não entendi quando o senhor falou no slide, você colocou igual fibromas, sementificante, e embaixo você botou. São sinônimos, né, que a gente tem. Ele pode ser chamado de fibromosificante, sementificante. Aí tem uma variação morfológica disso aí, que eu tenho o periférico, que não é considerado lesão fibroóssea, e sim lesão reacional. Ah, Por tá, isso, entendi. entendeu? São duas variantes. Eu tenho o fibroma ossificante periférico, que é uma lesão reativa de gengiva, que a gente vai Entendi. estudar depois, não agora. E eu tenho o neoplasma verdadeiro, a neoplasia verdadeira, fibroóssea, chamada fibroma ossificante, ou sementificante, ou cemento ossificante. Viu? É um pouco meio que Confuso. confuso, mas é isso. O periférico é o que vai desmistificar uma da outra, tá? Entendi, obrigado. Aí vocês vão ver lá nas lesões reativas que o fibroma ossificante periférico, ele é bem característico de gengiva, específico, ele não aparece em outro lugar, a não ser a gengiva, e ele também vai ser reativo. Eu tenho alguma coisa que vincula aquele tipo de alteração, que no caso muitas vezes é a má higiene dentária, é a doença periodontal, por exemplo. Mas isso a gente só vai fazer a diferenciação quando a gente une a clínica com a histopatologia, tá? Tá bem, obrigado. Para complicar mais ainda a nossa vida, tem patologista que junta os dois. Não sabe dizer se é um fibroma ossificante próprio ou um fibroma ossificante periférico. Aí, nesses casos, o que é que ele faz? Ele coloca assim no histopatológico: fibroma cemento ossificante periférico. Aí isso não vai dar uma verberação tão ruim, não, porque os dois têm o mesmo tratamento. São entidades patológicas distintas. Por terem o mesmo tratamento, muitas vezes a gente não fica tão inseguro com relação à instituição da terapêutica, né? Porque a remoção cirúrgica, com mais segurança, fazendo a curetagem vigorosa
e fazendo com que o paciente tenha o estabelecimento da saúde oral, tratando a doença periodontal, o acúmulo de placa, o uso do fio dental ali naquela área, aí eu consigo tratar de forma muito plena. Mas os termos, eles são diferentes na sua histopatologia e algumas características clínicas. Por isso que a gente separa didaticamente, tá? Mas na vida clínica diária, ambos, seja ele periférico ou não, vão ter a mesma instituição do tratamento. Aí a gente não fica tão preocupado. Mas de forma acadêmica e de revisão de literatura e dos autores, eles fazem essa separação. Tá bem, obrigado. Dúvidas, perguntas? Alguém gostaria de